Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperando o pessoal chegar aí, vou ficar um pouco em meditação. Enquanto isso, hoje vai ser uma classe, né? Então, hoje vai ter um pouco de teoria, a gente vai conversar sobre diversos assuntos, mas vai ter prática, mais prática do que teoria. Vamos transmutar, vamos abrir caminho na nossa vida. Chegou a hora de ser feliz, chegou a hora de prosperar. Então, se a gente tem as ferramentas, por que não fazer, né? Então, vamos fazer. Vamos usar isso a nosso favor, tá? E hoje, a pedido da nossa egrégora aqui, eles sugeriram que fizesse essa limpeza, essa harmonização e juntos a gente consegue fazer mais coisas e ver coisas acontecerem na nossa vida. Tá bem? Seja bem-vinda, Suzane. Vou ficar um pouco em silêncio aqui. Hoje vai ter um pouco de conversa, mas vai ser mais prática. Vai ser uma prática, uma meditação, um bloqueio, uma liberação de energias estagnadas, aproveitando a força do eclipse, né? Boa noite. Boa noite, Andréia. Se vocês acharem que tem mais pessoas interessadas, vamos enviar para elas. Vai ficar gravada. Boa noite, Alice. A live hoje a gente vai trabalhar um pouco mais na prática. Vamos dar uma conversada aqui, um assunto que surgir, mas a gente vai mais trabalhar num desbloqueio, né? A gente vai aprofundar um pouco no nosso subconsciente e ver o que está bloqueando a gente de ser feliz, o que que tá bloqueando a gente de encontrar e assumir o nosso poder pessoal, de ser feliz, de prosperar. Então é isso. Boa noite aí, Ana Paula. Boa noite, Roberta. Sejam todas bem-vindas. Vai ficar aberto para perguntas. Questione o que vier na mente de vocês. O assunto hoje é livre, não tem um assunto específico, mas o principal objetivo que foi sugerido pela minha egrégora era para fazer um desbloqueio, uma limpeza, aproveitando a força do eclipse solar, que é o momento de a gente olhar para dentro, iluminar a parte por dentro, né?
o que está obscuro, os cantos que estão obscuros ainda dentro da gente. Então a gente iluminar esses cantos, colocar luz nas nossas sombras e aí a gente consegue desbloquear essas coisas às vezes que estão bloqueadas na vida. Tá? Não sou conhecedor nem expert em astrologia para explicar melhor as questões no eclipse desse movimento astrológico. Ele foi nessa madrugada, mas esse eclipse é um eclipse bem peculiar, que acontece acho que de 10 em 10 anos. Hoje a gente vai trabalhar, Roberta, isso aí, tá? A gente vamos dar uma conversada antes, como desbloquear a prosperidade, perguntou a Roberta. Então a gente vai dar uma conversada antes e a gente vai trabalhar o que acontece quando a gente está naquele padrão que eu chamo não, eu só replico quem inventou esse nome não fui eu, não. Na verdade eu nem sei quem foi um cara da psicanálise que eu não lembro o nome que trouxe esse nome. O triângulo dramático, tá? Uma das coisas que faz a gente ficar estagnado na vida é quando a gente está vivendo algum daqueles personagens do triângulo dramático, que é o salvador, quando a gente está querendo salvar outras pessoas. O outro personagem do triângulo dramático é a vítima, né? Quando a gente está na situação de vítima, às vezes é muito subliminar a gente acha que não, que eu sou um baita guerreiro, que eu sou forte e tal, mas às vezes a gente é num quesito, um baita de um leão, realmente, mas em outros quesitos às vezes a gente é uma vítima. Então às vezes eu percebo isso, que principalmente para o ego das pessoas é muito difícil assumir que é uma vítima. E aí não sai desse papel, né? Enquanto a gente não percebe que a gente está sendo uma vítima, seja da sociedade, seja do governo, seja da espiritualidade negativa. Então, enquanto a gente não olha para isso e diz, não, realmente eu tenho que buscar ajuda, tem como sair. Se eu não consigo sair sozinho, tem que buscar ajuda. Aí tu já saiu do papel de vítima, aí tu já foi para um próximo nível. Então tu sai do triângulo dramático. O triângulo dramático, então, como eu estava falando, quando a gente está interpretando um papel de querer salvar as outras pessoas, salvador, vítima ou julgador. Então, às vezes a gente está nos três. Bom, cada vez mais a gente sabe que o planeta Terra está vibrando, está acelerando a sua vibração, passando para a quinta dimensão, né? Então, cada vez mais as coisas que a gente pensa e sente se manifestam. Então, a gente habitando nesse triângulo dramático como julgador, como salvador, e às vezes a gente acha que não é salvador, que a gente resolveu fazer daquela forma. Então a gente está querendo salvar o filho, querendo salvar o marido, querendo salvar o irmão, e a gente acha que não, querendo salvar a mãe, invertendo ainda os papéis, né? Andando contra o fluxo, né? Então isso influencia demais na nossa prosperidade, e prosperidade não só material, em todos os sentidos, e também no nosso bem-estar, na nossa felicidade. Que a gente começa a querer salvar o outro e a gente não percebe. A pessoa que é salvadora, nata, ela não percebe que está querendo salvar, porque é o padrão, o modus operandi que ela aprendeu. Então ela sempre fez isso e ela não sente pesado, só que tá. Quem olha de fora sabe que tá. E aquela pessoa não sai, às vezes não consegue sair daquele lugar porque não consegue se perceber, não consegue entender que tá tendo uma atitude que não está a favor do seu próprio jogo, né? Ela está jogando contra ela mesma. Então, uma coisa que é importante é reconhecer se eu estou em algum dos papéis do triângulo dramático: vítima, salvador ou julgador. Bom, isso tranca todo o fluxo, né, de vida, de felicidade, de prosperidade. Bom, vamos lá. Depois de reconhecer, quando a gente começa a reconhecer, então aí tem, como eu falei ali agora um pouquinho atrás, às vezes a gente, claro, se eu chego e digo assim,
tu tá executando um papel de vítima. A pessoa, que isso? Eu trabalho 20 horas por dia, 18 horas por dia, eu cuido de filho, cuido de marido, cuido de não sei quem, cuido da mãe, etc. Trabalho, a pessoa, claro, ela não se... Aí só que eu digo, não, isso é um fato que eu estou contando, na verdade. Aí a pessoa não se percebe que ela está executando um papel de vítima e também de salvadora. Porque essa pessoa chegou, o papel de vítima dela era na questão espiritual. Ela esqueceu a parte espiritual e estava tomando um laço, da forma bem grosseira falando, ela estava ferrada espiritualmente, porque ela simplesmente abandonou e não olhou mais para isso e ficou só trabalhando, querendo salvar no físico e querendo resolver tudo através do físico, e claro, não resolvia, né? Foi só se afundando mais. Mais ela trabalhava, mais ela esquecia dela mesma como espírito, porque nós somos, não somos só o corpo físico, somos o corpo físico, espiritual, mental e emocional. Então não tem como negar. Nós somos essa tríade, tá? E aí eu disse pra ela, quando eu disse pra ela, falei sabendo, né? Eu tava intuindo o que era pra falar. Quando eu disse pra ela, tu tá sendo quando é que tu vai sair desse papel de vítima? Mas, olha, virou num diabo. Mas foi falado justamente pra cutucar, né? A espiritualidade queria que eu falasse aquilo justamente pra ela se mexer. Ela disse, não sou vítima, para ela observar um pouco a realidade dela de uma forma diferente. Bom, a partir daí, então é isso, para o nosso ego é muito difícil aceitar essas, que ele está indo para o lugar errado, entendeu? Que ele tá cavando a sua própria costa. Mas, quando a gente começa num despertar, é agora que vem tudo que a gente vai fazer depois na prática, quando a gente começa a buscar abrir a consciência, expandir a consciência, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, automaticamente a gente começa a entender que tudo é responsabilidade nossa, tudo da nossa vida, né? Tudo que nos incomoda é responsabilidade nossa, tudo que está nos prejudicando é responsabilidade nossa. Então a gente começa a ficar mais autorresponsável, e isso, aí a pessoa, mas aí eu vou ficar, claro, mas o problema é do governo, o problema é do assessor, o problema é do marido, o problema é dos filhos. Isso é muito mais fácil, só que isso tu tá lá no triângulo dramático, julgando o julgador, ou herói, ou vítima. Então, ao mesmo tempo que tá julgando, tu tá sendo uma vítima. Então, quando tu assume a autorresponsabilidade através por isso que é importante conhecimento, e aí o conhecimento sozinho também não serve, o conhecimento colocado em prática, que aí vem o autoconhecimento, é usar aquele conhecimento na tua própria vida. Por isso que é tão importante para a gente ver e perceber aonde nós estamos e começar a reconhecer as nossas sombras. E isso é um processo para a vida toda. Mas quando a gente reconhece as nossas sombras, é aí que vem uma das sacadas, que é importante, é uma das chaves. Quando eu reconheço uma sombra minha, o que eu faço? Eu vou trabalhar para, primeiro, aceitá-la, né? Acolher, dizer assim, ó, eu te aceito. Sei que tu tá comigo aqui há não sei quantos anos. Talvez antes dessa vida tu já estava comigo. Eu te aceito, mas agora, a partir de agora, para onde eu quero ir, tu tá trancando. Tu não serve mais. Então, eu te aceito assim como tu é. Eu sou grato por tu ter me trazido até aqui, por tu ter acompanhado, vindo comigo até aqui, por coisas que eu tive que aprender para te reconhecer. Então, essas sombras são memórias nossas. Memórias de traumas que a gente passou. Então, a gente acolhe e a gente aceita, agradece e diz assim, eu te amo e ó, muito obrigado, agora teu papel na minha vida acabou. E tu transmuta ela em luz. É isso que a gente vai fazer hoje. Na verdade, eu nem sei o que a gente vai fazer hoje, mas eu sei que é mais ou menos isso. Porque a espiritualidade só disse, vai e eu vou, né? Vai e eu vou. Bom, então, a gente começa a ficar responsável pelas coisas que dão certo na nossa vida.
e pelas coisas que também não dão certo, que não estão dando certo. As faltas, o que está faltando. Bom, só que esse trabalho, à medida que a gente assume a responsabilidade sobre a nossa própria vida, a gente tira o poder das outras pessoas dominarem a nossa vida. E isso dá o quê? Poder para nós. E além de poder para nós, nos dá liberdade. E eu acredito, eu não sei, mas eu trago agora um pouco da minha vivência, da minha experiência como ser aqui nessa encarnação. Eu sou um espírito que sempre tive uma sede de liberdade muito grande. Uma liberdade de uma forma profunda, né? Não uma liberdade, não libertinagem, uma forma profunda. Eu sempre acreditei nisso. Bom, e hoje é o que eu mais pratico, que eu mais falo, dentro de que eu pratico e falo, no fundo sempre está a liberdade do ser, a liberdade de tu escolher fazer o que tu quiser, a liberdade do ser quem tu quer ser, tá? Sair das caixas, dos padrões pré-estabelecidos por outras pessoas, por outros sistemas, por crenças. Então que isso não somos nós, foi coisas pré-estabelecidas. Então a maioria das coisas que se come, não foi vocês que escolheram comer aquilo. Foi o sistema de vocês, a cultura de vocês que direcionou vocês para comer aquilo. A TV, os hábitos. Então, poucas coisas a gente escolhe por nós, pela nossa essência. Então, esse o trabalho que eu faço realmente para a gente encontrar essa essência dentro da gente que está perdida há bastante tempo, trazê-la à tona e dizer assim, bom, vamos agora fazer o que eu vim para fazer aqui e vamos ser felizes. E aí quando a gente está fazendo o que tu veio para fazer, o cara começa a ser feliz. E a felicidade não é de fora, é de dentro, não é momentos de felicidade, não é ter felicidade, e sim ser feliz. São coisas diferentes. Momentos de felicidade a gente compra facilmente, né? Só que aquilo acaba também. Mas ser feliz é quando tu sente plenitude sem nada, simplesmente por estar existindo, vivendo, né? Então isso exige um trabalho de realmente estado de presença, estar aqui no aqui e agora, que tanto falo. Mas eu não gosto de entrar nessa forma de falar essas coisas, porque essa forma já é clichê e é pouco entendida. Então eu venho trazendo outras formas de falar a mesma coisa, só que um pouco já liberta dos clichês e que sejam entendidas, que sejam, não é nem entendidas com a mente, é absorvidas, tá? Eu creio que o meu papel realmente é esse aí. E, bom, desmistificar as coisas. E aí hoje a gente vai assumir a responsabilidade e vai localizar algumas sombras. Numa meditação guiada, que estão impedindo que a gente prospere, impedindo que a gente seja feliz, impedindo que a gente seja quem a gente realmente é. Que às vezes a gente ainda nem sabe quem a gente é. Porque também não é assim. Tipo, vou ler um livro e vou descobrir quem eu sou. É um processo, são coisas, né? É um processo contínuo. Tá? Falar um pouco também até a Alice hoje me mandou uma postagem falando de palavras que a gente fala. Isso tudo tá, a palavra, o verbo, né? Diz até nas escritas antigas aí, Bíblia e etc., que primeiro veio o verbo, né? Que a palavra tem um poder de criação gigantesco. Então, agora mesmo no grupo de estudo, a gente está estudando os decretos, um livro de ouro de Saint Germain, que são muitos decretos. Para que serve um decreto? Para tu decretar, tipo, através da palavra, tu dá um comando e aquilo vai para o universo, e tem um poder gigante. Então, e aí vem, agora vou falar um pouco de energia das coisas também, porque todas as coisas, elas também acumulam energias.
Todas as coisas são energia, tá? Então assim, ó, aqui ó, tem um lápis. Esse lápis, se eu colocar um microscópio, eu vou indo, um microscópio de alta precisão, né? Eu vou indo, vou encontrar um átomo. Ele é um conjunto, átomo é uma pequena partícula da matéria onde tudo se forma, tudo é formado por átomos. Esse lápis, uma célula do meu corpo, tá? Qualquer uma mesa, tudo tem átomos. O nosso corpo, tudo tem átomos. Aí os átomos vão se juntando e o átomo fica vibrando, tá? É uma nanopartícula. Então o átomo fica vibrando e aquela vibração fica emitindo energia. E ele vai se juntando, aí vai formando moléculas e aí vai formando as coisas. Dependendo da organização de cada conjunto de átomos, vai formando uma coisa. Então aqui os átomos se organizaram e formaram um lápis. Aí aqui no meu corpo, os átomos se organizaram e formaram um fígado, formaram um rim, etc, etc, etc. E aí a gente, então os átomos estão em tudo, tá? É só uma introdução, não se prenda nisso aí, quem não está acostumado com essa linguagem. Bom, o que eu quero dizer? Tudo é energia. Porque o átomo vibrando gera energia, então tudo é energia. Tudo parece que está parado, mas está vibrando. São átomos vibrando, mesmo numa coisa sólida, tá? Um exemplo assim seria, vamos ver, trazer um exemplo bem, tudo é energia. Então, uma energia mais material, vamos supor, aqui tem átomos, e uma energia menos material que seria o ar, mais sutil, mais solta, tá? Eu não enxergo o ar, mas eu sei que ele está aqui. Também tem átomos, né? Vamos ver. Então vamos começar. E aí eu ia falar sobre a energia das coisas. Então tudo a gente consegue impregnar as coisas com a nossa energia. Então por isso que a palavra a gente tem que começar através, porque um pensamento, pensamentos repetitivos ou qualquer pensamento gera um sentimento. Se eu começar a te guiar e dizer assim, lembra de um momento triste, daqui a pouco tu pensa no momento que tu te sentiu triste, tu fica triste, tu sente tristeza. Começa a pensar lá na neve, tu só de camiseta, e tava muito frio, tava 5 graus abaixo de zero. Daqui a pouco tu vai dizer, mas eu tô louco de frio. Pensamento gera o sentimento, tá? O sentimento ele tem um poder gigantesco de emanar energia, tá? Então as coisas são formadas através do sentimento. Tudo é formado através do nosso sentimento. Primeiro no pensamento, depois no sentimento. Então tudo antes vem na mente. E o que eu quero dizer? Então a palavra, quando a gente começa a assumir a autorresponsabilidade pela nossa própria vida, a gente também começa a perceber e ficar mais atento, mais consciente das palavras que a gente está emanando para o universo. Porque a palavra tem um poder muito grande. É um decreto. Então a gente não fica falando coisas saindo um pouco do puritanismo, porque eu falo palavrão e coisa, mas eu não fico rogando desgraças, entendeu? O dia tá uma merda, isso aqui é uma porcaria, isso não presta, o telefone dá um probleminha, hoje mesmo atrasei por causa disso, o telefone deu um probleminha, o que eu fiz? Eu mandei amor pra ele, eu fiz o pono, digo, não, vai no teu tempo, daqui a pouco eu sei que vai ficar bem, tudo certo. Fiz uma limpeza, que é o que a gente vai fazer hoje, e acabou, daqui a pouco ele está funcionando tudo certo, tá? Então tudo é assim, se eu colocar energia negativa, as coisas estragam. Eu já tive muitas experiências de carro, que o cara pegar o carro com problema, eu lá dar uma conversada e colocar uma energia positiva ali, o carro seguir funcionando, tudo normal, não estraga, mas quando a gente está negativo, a gente já começa a acumular aquela energia negativa na nossa volta, e aí se a gente está no carro, começa a acumular aquela energia negativa. Então, as coisas, mesmo materiais, são átomos vibrando. Então elas captam as energias que as pessoas estão emanando, tá?
Por isso que se pega, então, que falar que as paredes são impregnadas de memórias, claro, quando se vai, mesmo em trabalhos espirituais, quando a gente vai em casas, e agora a gente não faz isso, mas eu já fiz, e em casas e tal, os médiuns clarividentes vê formas, pensamentos, miasmas presos, colados nas paredes, às vezes tem muita negatividade. Isso são energias. Então aí a gente ajuda, pede os elementais, usa defumação, usa vários elementos para limpar, tá? Então a limpeza energética de uma casa, que nem como eu sempre falo da limpeza do corpo físico, a gente limpa o físico, toma banho, mas aí o energético não limpa nunca. Tem que limpar, tem que tomar banho de energia. Ah, eu não consigo. Claro, a pessoa às vezes está muito negativada, está muito vibrando embaixo, não consegue se conectar com Deus, com o Criador, com a sua hierarquia espiritual. Não consegue, então tem que ir em algum lugar receber energia, tá? E a pessoa vai se sentir muito melhor. Então tem que tomar uns banhos de energia, e na casa é a mesma coisa. A gente lava o físico e é bom também dar banhos de energia. Passar incenso, fazer oração, fazer mantra, decretos, né? Cada um com o seu conhecimento, porque isso é muito vasto, né? Eu uso várias ferramentas, mas eu não posso ensinar porque tem algumas as pessoas não estão prontas para usar, né? Tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Bom, então é importante, e se a gente começa a se conectar com com o nosso ser, com a nossa consciência, a gente percebe que até os objetos, a gente consegue conversar com os objetos. Mesmo uma casa, sentir-se que ela te responde, entendeu? Porque várias filosofias dizem que tudo são entidades, são organismos vivos, né? Elas conseguem... Ah, mas como eu vou conversar com uma casa? Né? Parece papo de louco, mas realmente quando a gente entra nesse universo da consciência, a gente percebe que tudo tem vida mesmo. E na verdade não precisa nem ser da consciência, apenas da ciência. Quando a gente coloca um microscópio numa parede, a gente percebe que ela está viva, porque os átomos vão estar vibrando quando a gente coloca o microscópio. A gente vai ver ela vibrando. Eu achava que isso aqui era parado, mas não, está vibrando. Tá? Isso aí tem número, mecânica quântica aí, explica de tudo que é jeito. Tá? Bom, pessoal, alguma pergunta, algum questionamento? Que quando eu fico falando sozinho, acaba meio... Às vezes eu meio que não dou continuidade em alguns assuntos, deixo meio... Então, quando as pessoas começam a instigar no questionamento, eu consigo ir muito mais além, né? Que eu começo a explorar e começo a me conectar mais com a espiritualidade, e eles começam a mandar mais informação. Isso aí sempre é assim, tá? Bom, então vamos passar para a prática, se não tem questionamento nenhum. Isso todos são assuntos que eu falei que tem muita coisa a explorar, tá? Então, o nosso papo hoje era realmente como encontrar a felicidade, como desbloquear. Então, eu falei no início lá que a gente às vezes está bloqueando porque a gente está vivendo no triângulo dramático, a gente está de vítima, a gente não assumiu responsabilidade sobre a nossa própria vida, a gente está deixando os outros determinar, a gente está deixando uma obsessão nos determinar o que a gente quer, o que a gente não quer, sempre é porque a gente não quer. A gente está permitindo o marido, que é um domínio apenas, o poder sobre a pessoa, resolver o que é bom pra gente, o que não é. Os filhos, a pessoa está querendo salvar o filho já é um grandão lá, marmanjão, como dizem, né? E aí a pessoa está lá querendo salvar o filho e não permite que aquele ser saia, né? Faça a parte dele, não dá responsabilidade para ele viver a vida dele, e aí também imediatamente não consegue assumir o poder sobre a sua própria vida, tá? Porque são coisas que estão amarrando. Bom, então a meditação vai ser, a gente vai acessar as memórias em nós que estão, que podem estar nos bloqueando de reconhecer
esse ser divino que somos, de experienciar a verdadeira felicidade, o ser feliz. E a gente vai limpar essas memórias, eu junto com vocês, eu vou limpar e eu vou decretar algumas coisas, que eu vou ser intuído, eu vou decretar e a gente vai firmar na energia divina e vamos limpar. E todos nós vamos sair beneficiados e inclusive no final a gente vai manifestar, vamos mentalizar, visualizar algo na nossa vida, algum milagre que a gente queira, algo que a gente queira que aconteça e não está acontecendo. Então a gente vai, depois de limpar, a gente vai abrir espaço para Deus mandar um milagre para nós. Milagre, na verdade, quando a gente fala milagre não existe, tudo é atração, tá? Milagre é só uma forma de falar, tá? Para ficar um pouco entendível. Mas tudo é atração. A gente prepara a nossa energia, ou seja, eu quero ir para... Eu quero caminhar até o Chuí, mas meu sapato está sendo solado. O que eu vou fazer? Não serve esse sapato para eu caminhar até o Chuí, não serve. Então tem que botar ele fora. Esse sapato ele está furado porque ele me trouxe até aqui. Mas eu quero ir até o Chuí, então eu preciso de um sapato novo. E isso é os nossos sentimentos e emoções. Então eu preciso de emoções novas para me levar até onde eu quero ir agora. Me trouxeram até aqui. Tu vai agradecer, tu vai honrar o teu passado, beleza, muito obrigado, gratidão. Mas agora eu quero ir além. Vamos ver o que a Roberta nos colocou aí. Em algum momento da tua fala, entendi que estavas falando da importância de estarmos conectados com um propósito, de que forma chegar nisso. O Roberto, assim, o propósito, ele começa a vir quando a gente começa a se conhecer. Antes de a gente saber quem a gente é, dificilmente tu vai... tipo, um sinal que se tu não tá feliz é porque tu não tá executando teu propósito, tá? Então, para isso, para descobrir às vezes, e às vezes não é só um propósito, é um propósito por um tempo, depois passa para outros propósitos. E propósitos são coisas às vezes bem simples, né? Às vezes é só ter um filho, cuidar da família, etc. É um propósito daquele espírito naquela encarnação. Então, às vezes, é isso aí. É tu te encontrar. Para te encontrar, precisa te conhecer. E aí, quando tu começa a te conhecer, quando tu começa a te encontrar, o teu propósito tu vai encontrar também. Tá? Mas isso é com um caminho, no caminho. Tá? Não é tipo tu colocar lá no final. Eu quero chegar lá no final no meu propósito e acabou. Não. É tu fazendo o que tu tem que fazer, daqui a pouco o teu propósito, cada vez mais tu vai te alinhando energeticamente ao teu propósito. E quando vê, daqui a pouco vocês estão juntos. E aí tu vai executar aquela tarefa, mas isso exige autoconhecimento. Isso exige o que a gente vai fazer hoje. Limpar padrões, memórias, crenças limitantes e negativas que impedem de a gente reconhecer essa força, reconhecer quem nós somos. Então toda a limitação, tá? Fazer uma defumação limpa tudo que tem de ruim na casa de uma vez. Não, depende, Alice. Depende muito de muitas coisas. Depende do que tem na casa. Às vezes tem portais. Às vezes se limpa na hora e aí tem um portal aberto. Isso é muito relativo. Depende de quem é que está fazendo a defumação, o que está usando ali de conhecimento, qual energia está colocando. Então é cheio de variáveis isso aí, tá? E às vezes sim, às vezes resolve. Ajuda muito, às vezes resolve. E claro, e depois aquilo vai se acumulando, né? Tem que limpar de novo, né? Não é limpar uma vez só. É que nem no físico, tem que limpar periodicamente. Deixa eu pegar aqui um papel, vamos ver aqui. Vamos lá então. Vou anotar algumas coisas aqui que eu acho que são necessárias a gente começar limpando. Julgamento. Salvar e ser vítima. Vamos começar limpando por esse, né? Pelo triângulo dramático.
Bom, o pessoal que chegou depois, agora a gente vai começar uma prática aqui que é uma limpeza através da fonte criadora, né? E da egrégora do Mãe Maria. Uma limpeza energética para que a gente acesse o nosso poder pessoal, para que a gente acesse a felicidade dentro da gente, para a gente limpar coisas que estão impedindo de a gente enxergar a felicidade, de limpar coisas que não são nós, limpar coisas que não são divinas, mas que estão dentro da gente. Então, essas coisas dentro da gente, elas não permitem que a gente enxergue com clareza, elas não permitem que a gente reconheça quem nós somos. Tá? E aí, elas impedem que a gente seja feliz, impedem que a gente seja próspero. Tá? E então, sempre quando a gente trabalha o espiritual, o físico vem, acompanha, né? Então, quando a gente trabalha as questões espirituais, a gente... Ó, crença de não merecimento. Boa, Roberto. Crença de não merecer. Ó, vamos lá. Autoaceitação, né? Sempre. Coragem. Para se olhar, para vencer os medos. Crença de não merecimento, autoaceitação, coragem. E mais. Isso aqui é positivo. Positiva, isso aqui é negativa. Negativa. E... Bom, boa noite, Vini. Tá, a gente vai fazer uma prática, vocês chegaram já na hora da prática. Eu tô só anotando algumas crenças limitantes que podem estar impedindo que vocês sejam felizes, que vocês prosperem. Medo da morte, medo da escassez, medo da morte, escassez. O que eu quero falar com morte? Não é só a morte do corpo físico. A morte é o encerramento de um ciclo. Como o inconsciente coletivo da humanidade tem muito medo da morte, porque foi doutrinado para que, tipo, morreu, acabou, e o próprio ego acredita nisso, esse medo está por trás de todos os outros medos. E o medo, vocês conhecem a escala Wilkins, traz a vibração lá para baixo e tu não consegue fazer nada. Porque para tu criar uma realidade de alegria, de felicidade, tu tem que vibrar em 500 Hz de amor. Então, o medo está lá em 100 Hz, é muito baixo. Então, quando tu tem medo ainda dentro do teu sistema, seja medo da escassez, medo de perdas, né? Então o medo, são coisas que tu tá preso ao passado, tu tem medo de soltar o passado, tu não solta o passado, tá olhando para trás e não olhando para frente. Ó, vamos lá. Aí a Roberta botou culpa, claro, culpa, abandono, rejeição. Rejeição. E o que a Alice me escreveu aqui? Me coloquei no papel de vítima, reconheci que, mas não conseguia fazer algo para mudar. Não, mas sempre tu vai conseguir. Já reconhecendo é o primeiro passo, né? A gente reconhece. Bom, isso que aí eu tava falando naquela hora. A gente percebeu algo, percebeu a nossa sombra, e não adianta a gente pegar e um chicote nos chicotear as costas todas. Que eu sou ruim mesmo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E a gente acaba de se... Aí a gente entra na culpa, né? E aí não sai também da... Aí tu tá sendo uma auto-vítima, né? Tu tá te massacrando, auto-julgando e te criticando e te botando mais para baixo, e aí tu já fica num círculo vicioso, tu não sai do triângulo dramático. Mas tudo isso tem como sair. Isso são... a consciência não dá salto do degrau 0 pro 1000. É degrauzinho por degrauzinho, vão virando chavezinhas, a gente vai buscando, vem aparecendo mais e vai obtendo mais consciência, lê um livro, vira mais uma chavezinha de consciência. Então, não é quantidade de conhecimento, mas sim experiência, né? Autoanálise.
se olhar. Te olhar e reconhecer a sombra e iluminar aquela sombra, tá? Tratá-la com amor e gratidão e só toca. Auto-perdão e autocompaixão ajudam. Óbvio. É o que, vamos dizer, é o tempero, é o sal, né? Auto-perdão e autocompaixão é o sal. Essencial. Essencial. Tem que ter isso aí, tá? E eu sempre, quando eu falo também daquele outro triângulo que eu chamo de o alicerce do ser, que é a fé, não a fé religiosa, a fé no próprio ser, no Deus dentro da gente, a autoaceitação e a coragem, cara, aquilo ali é pra tu, tipo, coragem pra tu olhar a tua sombra, e autoaceitação quando tu olhar e ver, tipo, te aceita, e diz assim, agora eu tô disposto a mudar. Então, sem crítica, sem chicote. E fé. Quando falta coragem, tu vai, a fé que te sustenta, tá? Sabendo que vai melhorar, sabendo que, acreditando que tu tá seguindo o teu caminho sagrado, que tu tá indo pela tua verdade. Então tem momentos que a gente tem que conectar com a gente mesmo e parar de ouvir opiniões. Opiniões não servem de nada, tá? Opinião, ela só serve quando vem do coração. E poucas pessoas sabem dar uma opinião com o coração, tá? Tem que deixar o ego de lado para conseguir dar uma opinião com o coração. Tá? Então aí essa pessoa vai receber também. A opinião de uma pessoa dessa não gera dúvida, tu não fica uma pessoa que te ama de verdade. Ou ela vai fazer tu te incomodar a ponto de te mexer, se pá, der uma cutucada aquela, né? Mas pra frente, vai te empurrar sempre pra frente, tá? Sempre vai querer teu bem, de verdade, né? Ou ela vai te trazer clareza de que tu tá fazendo e de que tu não tá fazendo. Tá? Então as opiniões, a melhor opinião é do nosso próprio coração, da nossa própria consciência, mas para isso é necessário silenciar e nem todo mundo tá treinado, nem todo mundo tá conseguindo silenciar. Eu sei porque eu passei muito tempo treinando meditação sem conseguir meditar. Passei muitos anos. Sei eu, 7, 8 anos treinando meditação sem conseguir meditar. E aí foi depois de um tempo que eu aprendi a meditar. Né? Antes eu estava só ensaiando. Mas tudo certo. Pessoal, vamos lá, vamos levar o nosso pensamento a Deus então. A fonte criadora, os nossos guias espirituais, guardiões amigos, a nossa hierarquia individual, a hierarquia espiritual individual de cada um, nossos ancestrais, nossos mestres. E hoje, através da divindade superior, através do nosso eu superior, a gente vai reconhecer quais sombras, quais memórias, quais sentimentos, traumas, crenças limitantes ainda habitam o nosso ser e que necessitam serem limpas e transmutadas em luz. Que com isso abriremos espaço para as novas energias, espaço para a energia divina atuar em nós, para a fonte criadora fluir na gente, que a gente consiga atrair as situações, a felicidade, encontrar essa felicidade dentro da gente, encontrar essa prosperidade dentro da gente. E com isso colocar em prática na vida e fazer fluir literalmente. Mas é necessário deixar vocês em paz. Respirem fundo, coluna ereta. Primeiro faça 3 respirações bem profundas, inspirando pelo nariz
levando o ar no máximo, lá em cima, lá no máximo conseguindo essa capacidade, fazendo força assim para respirar. Quando chegar no máximo, segura um pouco e solta pela boca e vai esvaziando. Vai esvaziando, vai esvaziando o máximo. Quando não conseguir mais esvaziar, esvazia mais um pouco, empurra a barriga para dentro e tira todo o ar. E aí quando conseguir tirar todo o ar, inspira pelo nariz e vai pegando oxigênio, vai pegando prana, vai se nutrindo. Junto com o oxigênio, o prana vai entrando pela nossa narina uma energia dourada, uma energia luminosa. O prana vindo direto do nosso Deus Sol. Essa força iluminando, assim como o eclipse, né, que ilumina para dentro, iluminando o nosso interior. E agora inspira no máximo da capacidade. Quando chegar ao máximo, segura um pouquinho e percebe essa luz tomando conta do teu ser, de dentro para fora, iluminando o teu próprio corpo físico, teu duplo etérico também, teu corpo astral e todos os corpos, sendo iluminados por essa luz, por essa força do sol. Quando eu não conseguir mais, solta, vai soltando, tirando todo o ar, todo, o máximo que conseguir. Quando eu conseguir o máximo, vai mais um pouco encolhendo a barriga, tira todo o ar e segura. Segura. Agora a gente vai segurar um pouco. Segurando. Agora pode inspirar pelo nariz. Como se estivesse no fundo do mar e vem à tona para pegar ar, assim, vem com toda a vontade, aquele ar vem recheado, preenchido de puro prana, luminoso, amoroso, solar, crístico. Inspirando e se preenchendo com essa luz, iluminando cada canto do nosso subconsciente e mostrando para nós nossas próprias sombras. Mas a gente está aberto para enxergá-las, sem julgar, sem apontar o dedo, simplesmente ver, sem emitir nenhum julgamento, nenhum pensamento sobre essas sombras, simplesmente ver. Olhar, dizer assim, tu tá aí, tô te vendo, beleza. E agora, inspirando e expirando pelo nariz, uma inspiração profunda, lenta, como a gente iluminou todo o nosso ser por dentro com a força do Deus Sol. A gente vai olhar agora todos os sentimentos, todos esses rancores, tudo que é negativo, que é antigo, que não serve mais, julgamento, momentos que a gente está querendo salvar, a gente vai olhando. A gente vai olhando, observando, vai juntando num canto. Momentos que a gente está sendo vítima, a gente vai colocando tudo para um canto. Vai amontoando culpa. Momentos que a gente está culpando alguém ou que a gente está se culpando. Momento que a gente está sentindo abandono, que a gente se sente abandonado, se sentiu rejeitado. Memórias de rejeição, memórias de abandono, memórias de tristeza profunda, memórias de menos-valia, de desprezo, de indiferença que a gente sofreu ou que a gente fez com outras pessoas.
A gente vai colocando tudo para um canto, com clareza, está tudo iluminado dentro da gente, a gente vai olhando. Onde tem alguma coisa que já não serve mais, que já não combina mais com a prosperidade, que já não combina mais com o alto amor, que já não combina mais com ser feliz. Então a gente vai olhando, olha lá, medo da morte, não serve mais. A gente sabe que a vida é um contínuo, que a vida continua. Morte, renascimento, a todo momento as células estão morrendo, renascendo, tá tudo está acontecendo isso a todo momento. São apenas mudanças de fase, mudanças de endereços cósmicos. Não precisamos ter medo. Ó, a gente, todo medo, olha lá, medo da escassez, medo de que vai faltar, medo do abandono, falta de aceitação, que não se aceita como é. A gente vai colocar tudo naquele canto lá, juntando. Crença de falta de que não merece o melhor. Que não merece o melhor que a vida pode dar, não merece o melhor. Falta de merecimento. Se menosprezando. Se colocando como pequeno. Coloca tudo nesse canto aí. E agora a gente vai olhar essas coisas tudo sem julgamento. Simplesmente observar. E a gente vai dizer assim: eu vejo vocês. Repitam, façam junto. Eu vejo vocês. Eu aceito vocês como são. Eu agradeço a vocês, porque através desses sentimentos, muitas coisas eu tive que aprender. Muitas habilidades eu tive que criar. E isso me tornou alguém mais experiente. Isso me tornou alguém mais resiliente. Mas a partir de agora, o papel de vocês na minha vida acabou. Vocês já não servem mais para o futuro dos meus sonhos, para a vida que eu desejo ter, para a condição que eu desejo experienciar de verdadeira felicidade e de verdadeira prosperidade em todos os sentidos. Nos relacionamentos, no profissional, no financeiro, na família, na saúde. Então eu agradeço, aceito vocês como são, e através de Deus, e eu como um canal dele, eu limpo, ilumino e transmuto todas essas energias através da autoaceitação, do alto amor, da gratidão, dizendo assim: eu te aceito, eu sou grato, eu te amo. Eu te aceito, eu sou grato, eu te amo. Eu te aceito, eu sou grato, eu te amo. Diga assim para todo esse monte de coisa que a gente amontoa num canto. Percebo que à medida que vocês vão falando, aquelas coisas vão se iluminando, aquele canto começa a esvaziar, algumas coisas vão se iluminando e vão subindo. E fala de novo: eu te aceito, eu sou grato, eu te amo. Teu papel em minha vida acabou. Não estou aqui para te julgar. Andamos até aqui juntos, mas agora tu já não serve mais. Mas mesmo assim eu te amo. Eu te amo, pois eu quero que tu seja transmutado. Transmutado em luz, dentro de mim.
Percebo que aos poucos vai chegando uma energia violeta, lilás, e vai limpando aquilo ali, vai decantando o que não é divino e vai transformando em luz. Vai limpando, vai iluminando. Transformando em luz, eu sou ativar a transmutação dessas crenças e sentimentos e memórias limitantes em luz. Eu sou ativar a transmutação dessas crenças limitantes, memórias e sentimentos em luz. Eu sou ativar pulsa, 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 pulsa. Agora, eu sou ativar pulsa, 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 pulsa. Agora, eu sou ativar pulsa, 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 pulsa. Agora. Ativando a poderosa força da chama violeta em torno do nosso campo áurico. Trazendo a memória e o reconhecimento da nossa centelha divina, de quem a gente realmente é, do ser divino que somos. Ativando a nossa chamatrina, através da energia rosa do amor divino. Através da mestra Rovena. Ativando a força no nosso chakra cardíaco. Criando um novo padrão energético no nosso entorno, no nosso plano mental. Limpa e transmuta, limpa e transmuta, limpa e transmuta. Limpando, 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 através do meu eu sou. Toda a limitação que há em vocês e que há em mim também seja limpa agora. Através da divindade, através de Deus, do Criador. Limpando agora, limpando agora, limpando agora. Transmutando em luz. Eu aceito, eu sou grato, eu te amo. Eu aceito, eu sou grato, eu te amo. Eu aceito, eu sou grato, eu te amo. Agora, muita egrégora da Mãe Maria, a gente se sente confortado por essa grande mãe, por todas essas mestras do amor divino. A gente vai visualizar algo que a gente queira que aconteça em nossa vida. Ou simplesmente visualizar nós num estado de excelência, de gratidão plena, de felicidade plena. Vamos visualizar essa imagem à nossa frente. Vamos criar essa imagem com detalhes, o local, a roupa, a temperatura do clima. Visualizando com detalhes, pois no campo da consciência, presente, passado e futuro estão juntos. Então a gente vai criar o nosso futuro agora. Ele está sendo criado agora. Visualize e comece a se inundar com essa energia, comece a sentir o que essa criação de vocês, o que ela está sentindo. O que vocês estão sentindo aí nessa imagem? Comece a perceber o que as vozes, o que se fala ao redor, o que essa pessoa está fazendo, o que tu está fazendo aí, o que tu está sentindo.
E agora entre nessa imagem, nessa realidade e sintam mais perto ainda. Vivam agora através de vocês, vivam. Viva esse momento de excelência, esse estado de espírito de excelência. E digo assim, eu mereço. Eu mereço isso. Eu mereço o melhor. Eu mereço o melhor em minha vida. Eu sou grato. Eu sou grata. Eu sou gratidão. Agradecendo a todos os guias espirituais, todos os comandantes cósmicos, todos os mestres, mestras, todas as forças divinas que nos ajudaram a reconhecer que somos filhos do Criador e que podemos realmente ser felizes, realmente viver em plenitude e realmente fazer o que viemos para fazer. E não fazer o que disseram para nós que era para fazer. Assumindo o nosso poder pessoal, agradecendo também a nossa ancestralidade por ter aberto o caminho para nós estarmos aqui agora. Esses que vieram antes que nós, nossos irmãos índios, agradecendo todos esses povos que vieram antes que nós, que são nossos ancestrais. Voltando devagarinho, mexendo os pés, mexendo as mãos e agradecendo por estarmos juntos, criando essa realidade, esse momento em nossa vida. Pessoal que chegou depois, gratidão a todo mundo. Senti que foi feita a limpeza a qual a espiritualidade tinha solicitado. Foi muito lindo. Eu queria que o pessoal aí que sentiu, que conseguiu se conectar e desse um depoimento, falasse, compartilhasse com os outros que estão aí. Eu agradeço, eu senti que foi cumprido o seu objetivo. E eu quero depois os relatos de milagres na vida de vocês. E eu falei, milagre não existe, o que existe é a atração, né? De coisas e situações conforme a nossa energia. Tá? E quanto mais a gente assume o nosso poder pessoal, mais milagres, entre aspas, a gente consegue fazer. Tá? Então, sugestão para quem ainda não está sabendo dessa série é aquela The Chosen. Não sei se é assim que se fala, não sei falar inglês. Que é a história de Jesus. Mais uma vez, mas é bem feita essa história, estou gostando, achei bem legal. A Darlene aí. Quem chegou depois e não conseguiu, pegou pela metade, depois olha de novo e faz. Porque isso é uma meditação atemporal. Isso em qualquer presente, passado, futuro, não importa. Pode ser daqui a 10 anos. Assistir ela e se conectar, vai estar acessando tudo que a gente... Vai para o YouTube sim. Vai acessar tudo que a gente acessou aqui. Vai para o YouTube sim. Tem que vir aqui no Mãe Maria, Darlene. Trazer tuas amigas que tu quer conectar. Aqui é um lugar de acolhimento, um lugar de limpeza energética, que ajuda bastante pessoas em todos os níveis, tá? Valeu, gurias, brigadão. As gurias aí que estão junto comigo aí nos grupos de estudo, gratidão. Pois é, o Alice, eu também
Muito boa a série. A posição do mestre é bem interessante. A forma as palavras, né? Muito legal, bem interessante. Uma boa reflexão ali nos traz. E sabendo que seres humanos nós somos e a gente precisa limpar o que não é divino para que o divino venha à tona, né? Para que o divino floresça. Quem não fez, faça depois e vai receber. Eu creio e eu tenho certeza e agradeço. Também agradeço pela oportunidade de estar executando isso e isso beneficia todos nós. Gratidão, pessoal, uma boa noite, fique com Deus. Um bom feriado aí. Use esse momento que está acontecendo, esse eclipse, que continua reverberando por 7 dias, é um eclipse que acontece de 10 em 10 anos. Use esse período agora para fazer esse mesmo processo de olhar e identificar algumas sombras que estão trancando o teu salto, que estão trancando a tua prosperidade, estão trancando tu. Então, quando a gente não está amando, quando a gente está longe de estar julgando, está sendo vítima ou salvador, a gente não está sendo pleno. Porque o salvador, o que é? Agora vamos só encerramento. O salvador, ele está olhando mais para os outros, cuidando mais dos outros do que de si mesmo. Por isso que tranca o fluxo do amor e da prosperidade, tá? Gratidão, pessoal. Gratidão mesmo. Fico muito feliz aí. Uma boa noite a todos. Obrigado, gurias. Obrigadão.